Olá turma, tudo bem? Aqui é a professora Patrícia e atendendo pedidos, hoje a gente vai fazer um cálculo de regra da cadeia. Então quando eu tenho esse símbolo aqui, ó, eu estou dizendo que vou precisar da derivada segunda. Então se eu tenho a derivada de W, isso significa o quê? Que eu vou ter W e esse cara vai derivar em função de X e em função de Y. Só que esses dois caras aqui, ó, eles também vão derivar. E aí eu vou ter o IV para o X e o IV também para o Y. Então, como fica essa derivada? Eu vou ter a minha original em função de X e vou ter também X em função de U. Aqui, ó. A original em função de X, X em função de U. Mais a original em função de Y, original em função de Y, vezes a Y em função também de U. E aí o que eu vou ter? Que a minha derivada, ela vai ser a original em função de X, vezes X em função de V, que agora eu venho para o ladinho de cá, mais a minha original em função de Y, vezes Y em função, agora vem para cá, em função do V. Então, uma hora eu vou seguir por aqui e outra hora eu vou seguir por aqui. O mesmo caminho que eu faço para o X é o caminho que eu vou fazer para o Y. Professora, não entendi nada, nem eu. Então, vamos lá para o exercício. Se a minha função é seno de 2x mais 5y, eu tenho que x vale cosseno de t e y vale seno de t. Então aqui eu vou ter uma derivada de duas incógnitas, certo? Então eu preciso fazer primeiro em função de x e depois eu vou trabalhar em função de y. Então como que vai ficar a minha derivada aqui? A minha derivada segunda de f é em função de t, porque eu vou substituir todo mundo por uma única variável, que vai ser o t. Pode ser, aqui era o w, né, no exemplo de cima. Tanto faz. Então, a derivada segunda de f, que é essa função aqui, ela vai ser em função de x primeiro, e esse x eu vou derivar em função de t. E aí, eu vou fazer a mesma coisa para o y, também vou fazer esta derivada do y em função também do t, certo? Então, eu vou ter f, que é a minha função, as minhas variáveis são x e y, e eu vou derivar as duas em função de t. Por quê? Porque eu só tenho t aqui, né? Então, por causa deste t, é que eu estou fazendo essa variação aqui, essas derivadas em função do t, por causa desse t daqui. Então, eu vou pegar esse x e esse y e vou transformar todo mundo em t, por causa deste t aqui, porque x e y representam uma variável diferente, tá certo? Então, vamos lá. Derivada segunda em função de t. Vou fazer o quê? A derivada desta função aqui, esta função aqui, eu vou derivar em função do x primeiro, conforme está aqui. Então, se eu pegar a minha função e eu vou fazer somente, somente em função de x, então, seno de 2x mais 5y. Para x, y passa a ser uma constante, tá? Então, eu não vou variar. A derivada de seno é cosseno. A derivada, eu vou ter só aqui, ó, derivada de seno de 2x, tá? O linha é 2 cosseno de 2x, certo? Pessoal, quem chegou nesse nível das derivadas parciais, isso aqui já faz de cabeça, ok? Se você não lembra como foi feita essa derivada simples, volta para os vídeos lá de revisão. Então, vamos lá. Cosseno
eu tenho 2 aqui na frente de 2x. Essa aqui, como é em função de y e eu estou fazendo em função de x, ela permanece constante. Então, mais 5y. Vezes agora a derivada, ó, vezes a derivada de x em função de t. Quem que é x? X é cosseno de t. Então, x cosseno de t, a derivada é menos seno de t. Se x é cosseno de t, a derivada é menos seno de t. Então, eu tô vindo aqui, ó, primeira parte, derivada da função em relação a x. Eu achei 2 cosseno de 2x mais 5y. Vezes a derivada de x em função de t. E essa derivada deu menos seno de t. Mais. Agora eu vou pegar minha função e eu vou derivar em função de y. Então, eu pego a minha função, agora em função de y, seno de 2x mais 5y. Seno, agora, continua sendo cosseno. Só que antes eu tinha 2x para y é uma constante, correto? Então, eu vou ter seno, meu seno de 2x mais 5y, minha derivada vai dar 5 cosseno de 2x mais 5y. Ou se você não trouxer o x, vai ficar seno de 5y, 5 cossenos de 5y. E depois tem que lembrar que você tem que somar esse cara aqui, que ele permanece. Então, eu tenho 5 cosseno de 2x mais 5y. É comum o pessoal se perder aqui, ó, porque não lembra dessa derivada bem simplesinha que a gente faz lá no início do estudo das derivadas. Então, você tem que relembrar isso aqui. Lembrando que quando eu estou fazendo uma derivada e eu tenho duas constantes, se eu estou fazendo em função de x, y é uma constante. Se eu estou fazendo em função de y, o x é uma constante. Então, por isso que ele permanece. Quando é função de y, x permanece. Quando é em função de x, o y permanece. Então, eu não vou derivar ele. Eu vou só manter ele ali quietinho. Eu derivei todo o restante. Então, aqui em x, eu derivei somente essa parte. E em função de y, eu derivei somente esta parte aqui. O resto eu mantive. Vou pegar agora esse resultado, vou trazer para cá. 5 cosseno de 2x mais 5y. Vezes, agora a função é y em função de dt. Quem que é y? Y é seno de t. Então, y é seno de t. Y' vai ser cosseno de t, ok? Então, eu vou trazer esse resultado, cosseno de t, beleza? Então, ó, fiz a derivada da função em função de x, a derivada de x em função de t, derivada da função, derivada de x, mais derivada da função em função de y e derivada de y em função de t, derivada de y em função de t. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro organizar isso aqui, né? Aqui eu tenho multiplicações, então eu vou fazer aqui uma distributiva. df em função de t, eu vou ter menos 2 seno de t vezes, ó, esse seno que eu tô multiplicando aqui, ó, vezes o cosseno que estava aqui permanece, 2x mais 5y, mais, e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trazer esse cosseno aqui junto com o 5. 5 cosseno de t vezes cosseno de 2x mais 5y. Eu sei que é só para organizar. Se você quiser pular essa parte, também não tem problema. Mas é mais fácil para a gente organizar. Agora, o que eu vou fazer? Eu tinha x, tenho t agora. Tinha y, tenho t agora. Então, o que eu faço? Eu vou substituir onde eu tenho x e onde eu tenho y por valores com t. Então, eu vou só fazer aqui uma substituição
menos 2 senos de t vezes cosseno. Onde é x, eu vou substituir pelos valores onde eu tenho t. Vezes 2, x vale cosseno de t, mais 5 vezes y, que vale seno de t, mais 5 cosseno de t vezes cosseno. 2 vezes onde é x, cosseno de t, mais 5 onde é y, seno de t. Tudo bem? Não fiz nada demais aqui, a única coisa que eu fiz foi uma substituição. Então, eu tenho aqui, ó, multiplicação, soma e multiplicação. O que que eu posso fazer com isso? Eu tenho, se vocês perceberem, esse cosseno aqui, ó, exatamente igual a esse cosseno aqui. E os dois estão sendo multiplicados, ó. Opa, os dois aqui sendo multiplicados por cosseno. Cosseno desse valor e cosseno deste valor. Então, eu vou pegar esse cara do jeito que ele tá aqui e vou colocar em evidência. Vou colocar aqui, ó, cosseno de 2 cosseno de t mais 5 seno de t. E vou multiplicar por quem sobrou. Quem que tá sobrando? Tá sobrando esse menos 2 seno de t e tá sobrando esse cara aqui, ó, mais 5 cosseno de t. Aqui é só organização, tá? Eu só organizei. O exercício já estava resolvido aqui. Então, se você quiser terminar ele aqui, ok. Mas aqui ele já fica, derivada segundo a função de t, ele fica mais bonitinho, porque fica uma resposta mais simples, né? E a gente sempre trabalha buscando as respostas mais simples. E é isso então, gente. Uma derivada parcial é isso aqui. Sempre a primeira derivada é da minha função. Em função de uma das duas, é sempre a função em relação a uma das duas variáveis. Multiplicada pela derivada da minha variável, somo a minha função derivada pela segunda variável vezes a derivada da minha segunda variável. E o resto, aí eu vou ter três incógnitas. Eu vou ter o t, eu vou ter o x e eu vou ter o y. Não posso trabalhar com três incógnitas, passo tudo para uma só. Como que eu passo para uma só? Onde for x, substituo pelo valor dele com t. Onde for y, substituo pelo valor dele com t. Faço a substituição, o resto é só organizar. É simples, aparentemente, mas normalmente dá problema aqui, porque você pode esquecer que é a correntinha, né, que você tem que fazer, multiplicar essa aqui. Pode dar erro na hora de fazer a derivada, tá? É muito comum o pessoal que passou meio na cola, né? Foi colando, e foi passando meio nas coxas. E aí na hora de fazer as derivadas não sabe fazer a derivada. Então não é que você está errando na derivada parcial, você está errando na derivada lá do início. Então você tem que rever lá no início como é que você faz essas derivadas simplesinhas aqui, tá? Esse aqui que é o segredo. Se você lembra como faz essas derivadas simples, o resto não muda nada. É só organização. Você tem uma fórmula geral aqui para parcial, é só seguir a fórmula geral, que o resto é matemática pura. E aqui também onde dá muito problema é realmente a própria matemática. Não necessariamente que você não saiba montar uma derivada parcial. É isso, pessoal. Valeu! Até mais!